Como os ciclos econômicos afetam a aversão e a tolerância ao risco dos investidores. Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça os seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre a psicologia do investidor, seus aspectos em relação à tolerância ou aversão ao risco ao longo dos ciclos econômicos. O que é investir? Uma das maneiras de pensar sobre isso é através do seguinte conceito: investir é assumir riscos na busca pelo lucro. Os investidores tentam posicionar as carteiras de forma a lucrar com os desenvolvimentos futuros, em vez de serem penalizados por eles. O investidor de sucesso é simplesmente alguém que faz isso melhor do que os outros. Nós sabemos o que acontecerá no futuro? Alguns investidores pensam que sim, ou acham que têm que agir como se soubessem, porque se não o fizerem, perderão seus empregos, seus clientes, ou ainda, há tanto tempo que buscam lucro por meio de previsões que sofreram uma lavagem cerebral em si mesmos, acreditando que é possível estar certo sobre o futuro e foram condicionados a ignorar suas baixas taxas de sucesso no passado. Outros investidores, os mais espertos e autoconscientes, eu acredito, entendem que o futuro não pode ser conhecido com certeza. Eles podem formar opiniões sobre eventos futuros, mas não apostam muito que essas opiniões se provarão corretas. Já que, em primeiro lugar, investir consiste em lidar com o futuro, mas, em segundo, o futuro é desconhecido. Daí vem o risco de investir. Se os eventos futuros fossem previsíveis, investir seria fácil e o lucro seria garantido. O nível geral de retornos pode ser baixo nesse caso, porque há muito pouco risco envolvido. Mas o fato de que os eventos não são previsíveis apresenta risco. Como os eventos que realmente ocorrem podem ser diferentes daqueles que foram previstos, ou a reação do mercado aos eventos pode ser diferente do que era esperado, uma carteira pode ser posicionada incorretamente para o futuro que se desenrola. Uma vez que o risco, ou seja, a incerteza em relação ao desenvolvimento futuro e a possibilidade de resultados ruins, é a fonte primária do desafio em investir. A capacidade de entender, avaliar e lidar com o risco é a marca do investidor bem-sucedido e um elemento essencial da forma como eu entendo, é requisito para o sucesso do investimento. Finalmente, quanto à base, é importante reconhecer que, embora o ambiente de investimento varie ao longo do tempo, em qualquer momento específico ele é determinado. O que eu quero dizer é que podemos aceitar o ambiente como ele é e investir, ou podemos rejeitá-lo e ficar à margem. Mas não temos uma terceira opção de dizer: não gosto do ambiente como ele é hoje, exijo um diferente, ou melhor, até que podemos exigir outro, mas é claro que isso não fará se materializar. Minha visão de que o risco é a principal peça que move o investimento me faz concluir que, em qualquer ponto do tempo, a maneira como os investidores coletivamente veem o risco e se comportam em relação a ele é de suma importância para moldar o ambiente de investimento em que nos encontramos. E o estado do ambiente
em que nos encontramos. E o estado do ambiente é a chave para determinar como devemos nos comportar em relação ao risco nesse ponto. Avaliar onde estão as atitudes em relação ao risco em seu ciclo é o que esse vídeo vai se aprofundar. Em dados estágios dos ciclos econômicos, dois modelos mentais preponderam entre os investidores. O primeiro, ou eles possuem aversão ao risco, ou eles são tolerantes ao risco. E é nesses cenários que ocorrem flutuações nas decisões relativas ao risco que causam as oscilações nos preços. Quando eventos positivos ocorrem e aumentam a euforia, o otimismo e a ganância, os investidores tendem a se tornar menos avessos ao risco do que o normal e menos avessos ao risco do que deveriam. Quais são os efeitos disso? Primeiro, por se sentirem melhor com o meio ambiente e mais otimistas sobre os resultados prováveis, reduzem a cautela que trazem ao processo de investimento. Segundo, uma vez que já não consideram o investimento arriscado, não vem necessidade de uma análise meticulosa. Terceiro, eles tendem a fazer suposições que são mais generosas e substituem o ceticismo pela credulidade. Quarto, eles estão dispostos a se contentar com uma margem de segurança reduzida. E por fim, eles se comportam menos como defensores, uma vez que são mais atraídos pelos retornos de investimentos arriscados e menos desconfiados do risco que eles envolvem. Os bons tempos tornam as pessoas mais otimistas, descartam sua cautela e se contentam com prêmios de riscos reduzidos em investimentos de risco. Essa combinação de elementos faz com que os preços dos ativos de risco aumentem em relação aos ativos mais seguros. Portanto, não deve ser surpresa que mais investimentos imprudentes sejam feitos em tempos bons do que em tempos ruins. Isso acontece mesmo que os preços mais altos em investimentos de risco possam significar os prêmios de risco potenciais oferecidos para fazer esses investimentos mais arriscados são menores do que eram em tempos de maior consciência de risco. Para mim, o resultado de tudo isso é que a maior fonte de risco do investimento é a crença de que não há risco. A tolerância generalizada ao risco, ou em alto grau de conforto do investidor com o risco, é o maior prenúncio de quedas subsequentes no mercado. Mas, como a maioria dos investidores está seguindo a progressão descrita acima, isso raramente é percebido nesse momento em que ter essa percepção e ficar cauteloso é o mais importante. Uma das características mais importantes dos ciclos psicológicos é o seu extremo. Os ciclos oscilam não apenas em direção e graus que fazem sentido, mas também de maneiras destoantes e excessivas. Por exemplo, os investidores se agrupam de vez em quando e dizem: vamos desconsiderar o risco, todos ficaremos ricos. Seu ardor e entusiasmo os levam a licitar preços a níveis tão altos e aceitar teses de investimento que são claramente irrealistas, que depois, do fato, seria ridículo se o dano causado não fosse tão grande. E depois de cometerem esses pecados de excesso e perderem muito dinheiro na redução resultante em direção a uma maior prudência, eles se castigam por seus excessos de ganância e credulidade. Eles se perguntam como podem ter se
comportado tão tolamente? Eles confessam que nunca entenderam realmente as atividades de investimento exóticas, opções de ações, criptomoedas, derivativos e estimulantes nos quais se envolveram. E eles juram nunca mais fazer isso. Assim como a inadequação de sua aversão ao risco lhes permitiu empurrar os preços para cima e comprar no topo, estimulados pela visão do dinheiro fácil, em um mundo no qual não podiam discernir nenhum risco, eles agora empurram os preços para baixo e vendem em um patamar inferior. A desagradável experiência recente os convence, ao contrário do que pensavam quando tudo estava indo bem, que investir agora é um campo arriscado, no qual não deveriam se envolver. E como consequência, sua aversão ao risco vai de inadequada a excessiva. Dado sua recente experiência dolorosa e a negatividade que desenvolveram sobre o que está por vir, esses investidores aumentam a sua cautela, uma vez que agora associam o investimento com perda em vez de lucro. Seu processo começa a enfatizar a prevenção de perdas adicionais em vez da prospecção de oportunidades. Eles garantem que suas suposições são conservadoras o suficiente para controlar todo o potencial de decepção e aplicam ceticismo extremo. Eles acham impossível identificar, até mesmo imaginar, investimentos que possam oferecer uma margem de segurança adequada. Em vez disso, vem risco em toda parte. Eles consideram até mesmo os atuais prêmios de risco inchados, insuficientes. Eles se tornam preocupados, assim como a tolerância ao risco os posicionou para se tornarem compradores de ativos superfaturados, nas altas. Agora, sua gritante aversão ao risco os torna vendedores, certamente não compradores, no fundo do poço. Essa é a questão. Nessas circunstâncias, a percepção de risco é exagerada e torna-se excessiva. À medida que as atitudes de risco variam de alto para baixo, o mesmo ocorre com as oportunidades de lucro ou perda. Quando tudo está indo bem e os preços dos ativos estão subindo, os investidores tendem a ver o futuro como cor-de-rosa, o risco como um amigo e o lucro facilmente alcançado. Todos sentem o mesmo, o que significa que a pouca aversão ao risco é incorporada aos preços e, portanto, eles são precários. Os investidores tornam-se tolerantes ao risco justamente quando deveriam aumentar a sua aversão ao risco. E quando os eventos estão baixos, o investidor também. Eles pensam nos mercados como um lugar para perder dinheiro. O risco é algo a ser evitado a todo custo, e as perdas como deprimente. Sob o excesso de cautela que prevalece, primeiro, ninguém aceitará possibilidades que incorporem qualquer otimismo. E segundo, eles também não podem tolerar a possibilidade de que uma suposição possa ser ruim demais para ser verdade. Assim, como a tolerância ao risco é ilimitada na parte superior, ela não existe na parte inferior. Essa negatividade faz com que os preços caiam a níveis a partir dos quais as perdas são altamente improváveis e os ganhos podem ser enormes. Mas a dor das quedas anteriores tende a aumentar a aversão ao risco e enviar aos investidores para a margem, exatamente quando os preços e, portanto, o risco estão em seus níveis mais baixos. É essencial notar que, uma vez que os investidores racionais e não emocionais são minoria,
A totalidade dos investidores raramente atinge o equilíbrio em relação às suas atitudes em relação ao risco, ou a qualquer outro aspecto da psicologia ou emoção a respeito dos quais o ciclo oscila ou o pêndulo oscila. Eles tendem a não manter um equilíbrio saudável entre a aversão ao risco, que os obriga a ser cautelosos, e a tolerância ao risco, que os impele. Geralmente, um ou outro está em ascendência pronunciada. O mesmo é muito verdadeiro em relação à ganância e ao medo, ao ceticismo e à credulidade. A disposição de, às vezes, ver apenas aspectos positivos e, às vezes, apenas negativos. E, muitas vezes, outras coisas. O ciclo da psicologia demonstra amplamente que os investidores gastam muito pouco do seu tempo no meio termo. A flutuação ou inconstância nas atitudes em relação ao risco é tanto resultado de alguns ciclos econômicos quanto a causa ou exacerbador de outros. E sempre continuará, visto que parece estar embutido na psique da maioria das pessoas. Torna-se mais otimista e tolerante ao risco quando as coisas estão indo bem e mais preocupada e avessa ao risco quando as coisas pioram. Isso significa que eles estão mais dispostos a comprar quando deveriam ser mais cautelosos e mais relutantes em comprar quando deveriam ser mais agressivos. Os investidores superiores reconhecem isso e se esforçam para se comportar através do pensamento independente, como contrários à maioria. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!